Oi, oi, pessoal. Boa tarde. Minha primeira live aqui na NED, ajudando a divulgar a nossa causa, né? Nossa pauta do homeschooling. E hoje eu vou conversar com Mônica Barros, que é uma mãe educadora, a mãe da Mila, que tem síndrome de Down. Ela é mãe também da Liz e do Luca. E ela vai aparecer aqui já já pra gente começar nosso bate-papo. Ela vai falar sobre o contexto do homeschooling no caso da síndrome de Down. Enquanto a Mônica não aparece aqui, é o Doce Olhar de Mila, o IG da Mônica, né? Enquanto ela não aparece, eu vou falar para vocês que a ANED tá agora com o Clube ANED, que significa uma parceria com pais educadores ou com instituições de educação que trazem oportunidades para as famílias. Então, os associados da ANED, a partir desse momento, eles vão estar tendo descontos especiais, eles vão estar tendo acesso. Cadê? Doce Olhar de Mila apareceu. Eu vou autorizar aqui ela a entrar com a gente aqui no Doce Olhar de Mila. Isso. Gente, obrigada pela paciência. É a primeira vez que eu puxo uma live aqui. Convidei a Mônica para bater papo conosco. Oi, Moniquinha! Como você está? Oi, Bárbara. Se você virar assim, ó, o seu sinal vai ficar melhor. Eu estava aqui falando que a ANED, ela está agora com o Clube ANED, que todos os associados, eles vão ter acesso a descontos, a oportunidades que somente um associado tem, né? É assim que a gente consegue fortalecer nossa causa e melhorar a articulação política para o reconhecimento do homeschooling, a liberdade educacional que a gente está buscando. Mas vamos lá, já que você entrou, Mônica, bem-vinda, obrigada por ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo. Estou feliz, né? Tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas com a sua experiência, com o seu testemunho. Quem sabe aqui, quem está conosco e sabe de outras pessoas que vão gostar desse bate-papo, aperta no aviãozinho, esse aviãozinho de papel, o triângulozinho, e convida mais amigos para entrarem aqui, tá bom? Mônica, conta para nós sua experiência como mãe educadora, sua família. Conta aí pro pessoal. Oi, Bárbara. Oi, gente. Tô alegre de estar aqui com vocês, compartilhando aí a nossa experiência. Eu sou Mônica, esposa de André, mãe de Liz, Luca e Mila, né? E vim aqui, né? A Bárbara me pediu para falar, compartilhar aí a minha experiência do homeschooling, né? Principalmente com Mila. Então, vamos lá, né? Eu não sei se todos, né, que estão nos assistindo, assim entendem. Por isso vou falar rapidamente que o homeschooling, o ensino domiciliar, é uma modalidade de ensino onde os pais são os responsáveis por direcionar essa educação, né? Pode contar com um professor, um tutor, mas os pais são os principais responsáveis por essa direção, né? E não é um método, porque diversas famílias optam por diversos métodos, né? E sim uma modalidade mesmo de ensino. E assim, os principais, né? Assim, eu quero também dizer o seguinte, que eu não sou contra a escola, né? Não somos contra a escola ela tem o seu papel, ela é útil, ela tem um papel social, mas eu sou a favor, né? Nossa família é a favor da liberdade dos pais poderem optar qual modalidade de ensino desejam para os seus filhos, para qual filho, em qual momento, mas que tenham essa liberdade, já que cremos que os pais são os principais responsáveis mesmo pelo direcionamento dos seus filhos em todas as áreas, né? Então, essa liberdade aí de escolher, de optar. E assim, né? Da onde vem essa minha experiência com homeschooling, né? Ela começou lá com Liz e Luca. Liz hoje tem 16, Luca tem 14.
E na época eu tive o privilégio de poder parar o que eu fazia, né? Eu tinha restaurantes e aí quando a gente resolveu aumentar a família, eu tive esse privilégio de poder parar e estar com os filhos, né? Em casa. E porque eu e meu esposo, a gente acredita que principalmente esses primeiros anos na formação de uma criança, eles são de muita importância, que quando a criança aprende, a pessoa aprende a maioria das coisas, né? E como eu tive essa oportunidade, privilégio de estar com eles, a gente ficou com eles em casa, né? E aí, eu que não sou formada em pedagogia, sou formada em administração e sou formada em comunicação. E minha área era finanças, era negócios. E aí eu tive que ver como ensinar essas crianças, né? E logo eu aprendi, assim, algo que eu digo, assim, para as mães, assim, que eu peguei, assim, 5 Ds, assim, para mim, que são importantes na educação em casa, né? O primeiro é disposição, né? Ninguém pode fazer nada forçado. Você tem que querer ter essa disposição de querer ensinar os seus filhos. Segundo, dependência de Deus, porque eu, pelo menos sozinha, não funciona nada. Muita dependência de Deus. Terceiro, dedicação, né? Porque você tem que procurar e entender, né, do que da onde você vai direcionar seus filhos, muita dedicação, de preparo para as aulas, né, para o ensino. E não adianta ter dedicação e não ter disciplina, porque é importante a disciplina, né, de você tanto para ensinar os seus filhos, como a constância de você conseguir fazer um trabalho com disciplina, e tem que ter divertimento também, muito divertimento, porque senão ninguém aguenta nem, nem a família, nem a mãe e nem os filhos, né? Tem que ser divertido. Aprender é divertido, tem que ser divertido. Né? A criança ela tem que ser levada a ter um prazer de aprender e olhar aquilo com curiosidade, né? E para poder ir adiante, né? Então, acho que esses 5 Ds, assim, eu identifico muito importante no homeschooling. E, assim, na época que eu tive com o Liz e o Luca em casa, quando eles eram pequenos, eu os alfabetizei em casa, né? Em português e em inglês. E, assim, como eu disse, eu não tinha experiência de pedagoga. E, na época, assim, há 13 anos atrás, não tinha muita coisa assim na internet. Não se falava muito, assim. Eu não tinha muitas pessoas ao meu redor que eu conhecesse, que estavam fazendo isso, né? Assim, tinha pessoas que não colocavam os filhos tão cedo, mas não faziam algo como eu gostaria de fazer, assim, sistematizado, enfim. E aí eu fui atrás de procurar, conversar com o pedagogo, conversar né, buscar. E eu sei, assim, que foi uma experiência muito boa, porque eles acabaram lendo muito cedo. Eu acabei acelerando um pouquinho as coisas. Assim, eu hoje que eu já estudei um pouquinho mais, eu vejo, assim, que eu fui muito pelo intuitivo, assim, a lógica, sabe? Assim, a alfabetização mesmo. Eu percebi que se eles soubessem o som das letras, assim como eles aprendem que um sol é um círculo com vários tracinhos, eles não veem isso, um sol, mas logo cedo você desenha e o menino de sol. Eu fiz, se eles entenderem que aquelas letrinhas ali, elas têm um som, então eles vão poder ler qualquer coisa. E daí eu fui nessa linha, assim, né? Com muita brincadeira, jogando letrinhas na piscina, escondendo pela casa. Enfim, de uma forma divertida. E, assim, com uns 4 anos eles já liam mesmo, assim, de interpretar um texto, saber o que não só juntar letrinhas, eles tinham a compreensão, né? Então, assim, e isso, assim, na verdade, o que no início foi uma escolha por conta da gente acreditar que tinham valores e princípios que a gente gostaria de formar nos nossos filhos, depois também se mostrou como algo cognitivamente muito interessante também, né? Assim, porque essa educação, assim, tete a tete, assim, né? Com menos, proporcionou isso também a eles, né? E aí... A relação face a face, né, com os filhos.
E Isso. aí você viu os benefícios disso nos mais velhos, né? Em Liz e Luca. Sim, a socialização, que é uma preocupação, realmente é muito importante a criança, né, tá em socialização, foi suprida com idas ao parquinho, com aulas de balé ou natação. E quem conhece teus filhos não tem dúvida como eles são sociáveis, né? Os mais velhos, como eles são maravilhosos, amigos e também inteligentes, criativos, empreendedores, né? E aí você falou que 10 anos depois chegou Mila, né? Isso. Você Aí 10 anos depois. eles, tudo isso. Eu alfabetizei eles e na hora a gente, assim, pensou em continuar com homeschooling, mas na época nos juntamos com alguns pais e acabamos por formar uma escola. E eles, então, seguiram a vida lá comigo. Também continuei. Sempre acompanhando. Sempre acompanhando. Eu acho assim, sabe, que uma vez mãe educadora, sempre mãe educadora. É muito difícil depois que você começa a entrar nessa parte dessa coisa da educação e esse cuidar do filho, você simplesmente deixar assim de mão. Então, assim, eu segui acompanhando eles, né, e guiando no que a gente achava importante, né? Também nessa área de educação, tipo xadrez, né? O Luca virou campeão de xadrez, enfim, coisas que a gente achava importante para a formação geral, assim, de uma pessoa, né? E aí, 10 anos depois, quando o Luca estava com 10, veio Mila, né? E aí, Mila veio com uma característica a mais, né? Um cromossomo a mais. Por que Mila? O nome Mila, que era Mônica, isso aí, né? Os meninos pediam muito uma outra irmã. E aí, Mônica, Deus, né? Yahvé, Liz, Luca e André. A família precisava formar a Mila, a chegada de Mila. E Mila chegou, assim, com muitos desafios, né? Mila, ela nasceu com 27 semanas. Ela ficou 2 meses e quase 2 meses e meio na UTI. Ela nasceu com síndrome de Down, com deficiência visual, com uma série de desafios, né? E desde lá, e graças a Deus, deu tudo bem. Ela saiu do hospital, fez tudo direitinho. E desde lá, aí o coração de mãe educadora, de novo, né? Começa desde bebê. Quais são as necessidades da minha filha? O que é que ela precisa aprender a mais, né? De algumas coisas aí. E aí começou, ela fez as terapias, né? Fono, físio e TO. Mas assim, é isso. O coração de mãe educadora não dificilmente você delega simplesmente, né? Então eu fui também virei um pouquinho de cada coisa, né? Com as ótimas profissionais que Mila teve, graças a Deus, eu ficava lá de junto, querendo aprender para fazer em casa, porque eu sempre acreditei o seguinte, que se fizesse só 50 minutos por semana, não ia fazer grandes diferenças, mas se eu fizesse todos os dias o que era possível fazer, sim, aí sim eu potencializaria, né, esse desenvolvimento, né? E aí era estímulo sensorial, cantar música ali. Mila ama música, né? A gente sempre cantou muito música, os meninos tocam, e aí é uma casa que gosta muito de cantar, né? E falar. E aí, pronto, né? E chegou a hora de Mila foi crescendo. E aí, uma vez de novo surge, né? O homeschooling. Assim, como fazer isso com uma criança que agora tinha mais esse desafio, né? De aprendizado. Mas, assim, primeiramente, a gente acha que a base, de novo, mais uma vez, esses primeiros anos, cremos que é necessário que seja dada uma base à criança. E cremos que a melhor base que ela pode receber é em casa. Uma base de princípios, uma base de valores, né? Tipo assim, uma base afetiva também, né, Mônica? Isso. Você falou dessa educação face a face, né? Isso. Que ela produz um resultado em pouco tempo maior do que massificada. Isso, principalmente na síndrome de Down, mais ainda. Mais ainda. Então, assim, aprender a se concentrar, isso é treino também, né?
Então, assim, ensiná-la a concentração, a obedecer, a respeitar regras, né? A cumplicidade também entre eu e ela, né? O serviço dado a ela em amor, né? A afetividade. Então, tudo isso, assim, é a base do que a gente busca ensinar a Mila, né? A segurança de aprender também. Ela, com essa idade, né? Com 4,5, ela já se percebe com dificuldades em algumas coisas de aprendizado. Então, assim, eu creio que seja muito importante ensiná-la a persistir, a não desistir, a ir adiante. E, assim, eu estou percebendo, porque eu estou junto, né? Questões de autonomia também, né? Então, assim, ela desfraudou no tempo normal de 2 anos e meio, né? Ensiná-la a coisas que, às vezes, para uma criança atípica são mais fáceis, né? Mas todas essas coisas têm que ser mais praticadas, né? Comer sozinho, tomar banho. E isso a fala também, né? Muita conversa, olhando né, no olho, não apenas colocando para ouvir coisas, né? Mas ouvindo como o som é formado. A questão de novo da autoestima, né? De que ela consegue, ela vai adiante. O prazer de aprender, né? Que não seja uma coisa que não faça sentido, mas que sim, não, então essa é a base das coisas que a gente busca, né? Que eu busco em casa com ela. Proporcionar para que ela deseje aprender, que ela tenha curiosidade, né? E aprender também a conhecê-la. Para independente do rumo que ela for seguir, como eu posso auxiliá-la nesse aprendizado? Como ela aprende? Porque ela aprende. A figurinha aprende. Agora, assim como todas as crianças, cada uma aprende de uma forma, entendeu? Assim, então, mas qual é a forma que ela aprende? Eu tenho que estar atenta para descobrir a melhor forma. É assim, ó. Pô, assim ela aprende mais rápido. Então, eu vou precisar... E o valor de você estar perto, né? Porque como os pais são os maiores interessados na educação dos filhos, você está interessada em responder essas perguntas, né? Que dificilmente, se ela estivesse num grupo muito grande, essa percepção particular, pessoal dela não seria possível, né? Você comentou comigo que logo cedo você foi encorajada a colocá-la na escola. O pessoal começou a falar assim, nossa, já que ela tem síndrome de Down, ela precisa ser estimulada, então você tem que colocá-la na escola. Conta pra gente sobre isso. Qual foi a reação que você teve a essa incitação, assim, essa provocação? Isso, né? Porque é o caminho mais, assim, vamos dizer, natural que você coloque cedo para que a criança seja dada ela essas oportunidades, né? E só que eu já vinha de uma experiência diferente, né? E aí uma profissional, eu ouvi fui conversar com ela, né? E aí ela me falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, eu posso até não concordar, mas trata ela igual aos seus outros filhos, né? Então, assim... e aí isso me deu conta que realmente ela era igual aos outros. Em termos, né, do que a gente cria de base, de valores, igual. Apesar do aprendizado e dos desafios serem diferentes, mas ela precisava da mesma base e de ser realmente incluída igualmente. E na nossa família, essa era a melhor forma, né? Então isso me trouxe mais tranquilidade e segurança, assim, de persistir e não colocá-la com 1 ano e meio, com 2, quando geralmente as crianças 2,5, quando as crianças vão à escola, né? E as crianças síndrome de Down, né? Que você comentou comigo que as outras mães que você conheceu, elas colocavam muito cedo as crianças preocupadas com esse estímulo, né? E você pensou, não, se eu não fiz assim com os outros filhos, né? E essa terapeuta, não foi? Indicou você a fazer o mesmo. Sim, sim. Isso. E assim, eu tenho visto isso, os benefícios, sabe? Assim, de que em casa a gente pode dar essa base
e como eu vou daqui a pouco falar assim da rotina dela, você também pode dar essa parte pedagógica, né? Assim, vamos dizer assim, para a criança. E ela se desenvolve muito bem, assim como as crianças típicas, assim como a experiência que eu tive com Liz e Luca, né? Da primeira infância e outros até mais tarde. Isso é bem possível, né? Eu tenho visto isso, né? Porque é isso, ela aprende. Ela tem uma forma de aprender e, às vezes, um ritmo. Mas ela aprende e muito, né? E, assim, a gente tem, E como assim... é que... Diga, pode Não, falar. assim, eu ia dizer assim, ó. É uma coisa que eu falo, assim... eu tenho convicção, assim, que quando eu tive meus filhos, eu queria criá-los e educá-los da forma com os valores que nós julgávamos importantes, valores de Deus, e que a melhor forma de fazer isso seria estando com eles pertinho, né? Principalmente no início. Então, assim, eu tendo essa convicção, eu só tenho uma vida para viver essa convicção. Não posso ter uma convicção e viver outra coisa, porque a vida passa, né? Então, assim, são escolhas. Eu escolhi, no meu caso, que tinha, né? Trabalhava e tinha empresa e tal, e não deu para conciliar, enfim. Mas são escolhas de acordo com o que julgamos ser importantes, né? E no caso, assim, a maternidade, os filhos, para a gente é uma missão muito grande, assim, que Deus coloca em nossas mãos. Então, diante disso, a gente vai em frente. E não poderia ser diferente com Mila, né? E aí, assim, entrando em Mila, né? Na rotina de Mila, uma coisa que sempre, assim, me preocupava a questão, assim, ela tem que também ter contato com outras crianças, né? Assim, a socialização. E aí foi bem legal, porque, assim, juntou um grupo são 6 mães, e com 6 crianças, 4 crianças típicas, Mila, que tem síndrome de Down, e mais uma criança que tem uma necessidade especial. E a gente se reveza enquanto professoras, de manhã, na segunda, quarta e sexta. Então, na segunda, uma dupla é professora, quarta outra dupla e na sexta outra dupla. São mães, não são pedagogas, coincidentemente, são médica, advogada, bióloga, enfim. E as crianças têm essa faixa etária, 4 e 5 anos, e tem sido uma experiência muito legal, porque a gente, as crianças têm essa interação de uma com a outra, aprender. A gente tem uma pedagoga, a gente conseguiu uma pessoa, Bia, que nos auxilia com um plano, né, de aula, porque as menininhas, né, já estão entrando no grupo 5, muitas já estão lendo, e ela nos auxilia com esse plano de aula, e a gente estuda e aplica a melhor forma de como fazer isso. E, no caso, eu e a outra mãe, Kel, a gente adapta para as nossas que tem uma dificuldade maior com a questão motora, principalmente. No caso de Mila, no caso de Kel. É mais a questão motora, assim, né? E aí a gente usa, por exemplo, elas ainda não conseguem começar a escrever, apesar de já começarem a ler palavras. Mas então elas vão deixar de ler ou escrever? Não. Daí a gente faz colagem, usa outras coisas para adaptar as mesmas atividades das outras crianças, né? Então isso é muito possível porque a gente está pertinho e sabe já como funciona, né? Com as nossas... Além disso, nesse grupinho também elas têm aula de música com a ProReg e tem aula de balé com a minha filha mais velha, com a Liz, que dá aula de balé. E uma das mães ainda dá aula de inglês. Eu digo, isso é muito lindo. Isso legal. Muito bom. Isso aí são 3 manhãs, né? Ela também faz natação, Mila, em outro horário, né? E aí nos outros horários... E nos Estados Unidos eles chamam de co-ops, né? Você montou um co-op, aí é uma soma de forças, né? De mães que querem educar. E achei interessante, assim, que você vendo a sua necessidade, você procurou uma psicopedagoga para auxiliar vocês, né? Então, você vê, eu gosto de uma frase assim, quando há uma vontade, há um caminho, né? As pessoas constroem o caminho quando elas têm uma vontade forte, né? Ou têm uma convicção muito legal. Isso aí é um co-op, né? E olha só que intensidade, segunda, quarta e sexta.
Tem É, balé, tem natação, eu acho que tá sobrando não, socialização. tem o balé, tem aula de música, tem aula de inglês, tem. Uau! E assim, então realmente é bem legal, assim, essa coisa de estar junto, né, com algumas outras mães que também fazem homeschooling, porque uma dá suporte à outra, tem essa interação, questão da interação, né, e da socialização das crianças. A gente funciona dentro da casa, né? Mas desce, tem a parte do parquinho, tem a parte do lanche, tem a hora da rodinha que a gente pode conversar e elas podem se expressar, é bem, bem legal. E assim, nos outros dias, né? Na terça e na quinta, principalmente pela manhã, eu aproveito para focar em algumas coisas que eu observo do desenvolvimento dela, né? Então, eu sou bem assim de fazer planejamento. Eu já fazia isso com os meninos, quanto mais com Mila, né? Mas assim, eu faço assim uns planejamentos trimestrais, assim, do que em várias áreas, quais são os objetivos a alcançar, assim, viáveis, óbvio, né? Que eu não vou traçar um objetivo inviável, mas assim, de curto prazo. E aí eu vou fazer ações e colocar atividades que dê para chegar com ela, para ela alcançar aquelas coisas ali. Então, Legal. por exemplo, eu percebo assim, a alimentação, dela poder ter mais autonomia, descascar, pegar. Então, daí eu vou trabalhar isso aí com ela. Eu já coloco isso no esquema, por exemplo, da minha manhã no lanchinho, qual lanche eu vou servir que possa fazer com que ela ou descasque, ou o que eu quiser trabalhar, entendeu? Ou pegar, ou cortar, o que for, né, da necessidade dela. Eu percebo, vamos dizer, que ela está com a dificuldade, que teve isso, né, da questão, pegar muita coisa mais lenta. Teve um tempo que ela não queria pegar em massinha, por conta da coisa sensorial, né? Aí eu fiz, então vamos colocar na escola dela, né? Na escolinha em casa dela, vamos fazer tortas, vamos fazer bolo. Porque também vai mexer na coisa e ela vai se empolgar. Daí vou botar toquinha, vou botar... Na verdade, assim, é um objetivo... Disfarçado, né? Mas é para ela poder se desenvolver e vencer aquilo ali, né? Então, é um comportamento. Por exemplo, a Mila foi internada muitas vezes, né? Ela foi 5 vezes internada na UTI, entubada, enfim, passou por alguns traumas por conta de questões respiratórias. Inclusive, a gente agora tá bem isoladinho, né? Por conta do Covid. E ela ficou com medo da fumacinha, que a gente chamava, a nebulização. Então, e de ir no médico e tal. Então, o que eu trabalhei? Melhorou já muito. Assim, no meio das brincadeiras, porque brincadeira também entra no planejamento, porque a criança aprende brincando, né? E aí, brincar de médico, usar o negócio lá, que ela não queria nem chegar perto, deixar ela tocar, botar na boneca e tal, né? Então, assim, eu gosto de deixar, assim, fazer um planejamentozinho, porque daí eu não me esqueço as coisas que eu preciso trabalhar com ela, né? Então, aí eu arrumo, assim, uma rotina, incluindo também essas outras coisas, né? Então, assim, mais ou menos a minha rotina fica assim, principalmente na terça e na quinta pela manhã, né? Música, começo com música, ela ama música. Eu acho que crianças né, deficiência, com necessidades especiais gostam muito, a Mila gosta muito de música. E acabou que ela desenvolveu uma memória muito grande auditiva. Ela tem uma memória melhor que a minha, melhor do que a dos meninos. Eu fico impressionada. Ela canta a letra inteira, né, das músicas. Tem criancinha de 4 anos que não canta. Conta. Não canta a música inteira. É isso mesmo. Então, assim, a gente começa com música. Aí depois eu leio sempre uma história. Isso aí eu tento fazer diariamente, porque eu também acredito, assim como eu fiz com os meninos, que a leitura é algo muito importante para a criança. É uma das coisas que vai fazer com que ela desenvolva uma curiosidade, uma vontade de aprender a ler, né? Que ela comece a ver que existem palavrinhas, coisas que traduzem o que ela está falando e que ela pode entender, né? Assim, não é uma coisa solta a leitura, mas tem um porquê, tem um para quê. Então, eu leio muito com ela histórias. Depois, uma forma de fazer com que eu veja se ela está compreendendo, né? É fazer um reconto, né? Como é chamado assim, peço para
a gente faz ou desenha, e aí vai puxando, ou usa massinha, ou usa, um dia eu uso massinha, outro dia eu uso tinta, outro dia eu uso colagem, todas essas coisas assim, para poder estar retornando, tendo de volta essa compreensão da história lida, né? E aí depois, aí eu vou mesclando, né? Uma coisa assim da parte motora, que é a área que Mila precisa se desenvolver mais atualmente, assim. Tipo, subir escada, então daí a gente desce pro parquinho, faz uma coisa, atividade no parquinho, ou eu faço circuitos em casa, colocando degraus e passando por debaixo e tal, né? Ou usando jogos de encaixe, de memória também para aumentar a concentração, de lógica, né? Então, assim, e muita brincadeira. Eu acho que a brincadeira é uma grande aliada da gente, nós mães, do homeschool, né? Porque a criança, ela gosta de brincar, ela tem que brincar, é saudável brincar. Ela só vai ter essa época na vida para brincar, depois ela vai ser adulta a vida inteira. Então, ela tem que brincar até. Não podemos diminuir isso aí da criança, roubar essa parte de brincadeira, né? É muito saudável. Na brincadeira exercita-se a criatividade, inicia-se um processo de leitura, eu acredito, porque ela vai ter que ter uma coordenação, né, desses fatos e tal. Então, a gente brinca e eu, nessa hora, é uma brincadeira um pouco guiada. Ela tem um momento dela brincar sozinha e brincar, mas quando eu tenho um objetivo, é uma brincadeira guiada. Às vezes eu brinco que as bonecas são as coleguinhas, que ela vai ensinar uma coisa de soma e contar, uso as frutinhas para serem os objetos de contagem, né? Porque assim, agora, né, ela tá aprendendo não apenas, né, a identificar os números, a sequência, mas a quantificar, que é algo que é muito importante para depois, então, aprender a somar e tal, papapá. Então, se eu ficar muito só na teoria, não dá. Então, assim, eu acho até que nenhuma criança gosta, né? Eu lembro que os meus gostavam sempre dessa coisa mais, nessa idade, de mais brincadeira. Então, é isso aí que eu faço aí com ela, essa parte aí. Aí também, e aí tem a parte do português, vamos dizer assim, que é a leitura. E essa matemática também, que aí eu tenho um auxílio de uma ótima psicopedagoga, que é a Lidiere, lá de Recife, e que também fiquei, né? Quando eu fiquei pensando assim, e agora? Como é que eu vou ensinar Mila a ler? Eu tenho que começar logo, ela tinha uns 2 anos. Eu tenho que começar logo. Lidiere, se você estiver aí, dá um oizinho para o pessoal te achar. Então, depois a gente marca também, a Lidiere. Então, ela então, assim, com os 2 anos, comecei a ver assim, como é que eu vou fazer para alfabetizar, né? Como é que a gente vai começar isso aí? E aí, então, que eu te disse, né? Que o que eu fiz de uma forma muito intuitiva foi estudar mais, né? Sobre isso. Aí eu fui entender que existia um negócio de um método fônico. E aí eu descobri que eu achei isso muito lógico. Foi meio por aí. Incrível! Foi meio por aí que eu segui, sabe? Assim, então, só que eu segui de uma forma assim, que no caso com ela, é muito boa a ajuda de Lidiere, porque assim, ela usa o método fônico, mas ela tem uma estratégia que é sons e gestos. Então, para cada grafema tem um fonema, por exemplo, o F, o F. Mila não sabe, ela não diz F, ela diz que é o F. O fã é um foguete, é uma figura de um foguete, e o fonema, e o gestinho que é um F. São Legal. 3 formas para ela memorizar e Muito auxiliar bom. ela na hora da leitura. Então, se ela vê hoje foca, ela não vai fazer o gestinho. Mas se ela tiver alguma dúvida e eu fizer isso, ela sabe que isso aqui é F. E aí vai auxiliar ela a lembrar, né? Mas hoje ela já não precisa. Mas se eu fizer assim, se eu mostrar, ela vai dizer. Então, ela aprendeu, vamos dizer, o alfabeto de 3 formas. Com figuras, com gestos e realmente a letrinha, né? Tem aprendido. Então, mais formas do cérebro aprender. Então, assim, isso tem sido muito bacana, porque, assim, eu descobri, assim, que ela aprende rápido. Hoje ela tem 4 anos e pouco e ela
ela consegue, ela já tem essa consciência, né, fonológica, né? Se eu apresento a ela uma letra e um vogal, ela sabe que M com O não é M-O, é Mó. M com E, Mé. Então, ela já entendeu a lógica. Então, por isso ela é capaz de ler pequenas palavras. Óbvio que é um aprendizado, né, vai aos pouquinhos, e ela precisa concentrar. O tempo dela de concentração ainda é pequeno, né? Talvez menor do que uma criança atípica de 4 anos. Mas tá aumentando, porque... E isso também, essa questão do fônico, também auxiliou muito ela na fala. Porque como eu repito o fonema, olhando para ela acaba querendo falar bem perfeitinho, né? Então, acabou servindo para duas coisas, né? Então, ela mesma... E ela percebe quando ela fala errado. Ela, há uns meses atrás, ela não fazia, por exemplo, praia. Ela falava paia. Só que aí ela via, ela falava... Mamãe, paia. Paia não. Aí ela queria aprender, aí eu fiquei com ela. E daí, hoje em dia, ela fala paia não, praia. Então, ela se mostra que ela já aprendeu. Então, assim, é bem bacana, assim, essa experiência, assim, é isso, ela aprende. Só precisamos descobrir qual da melhor forma, né? A maneira, né? Da mesma forma, a outra coisa, os materiais, muitos desses da alfabetização, né? Eles têm um velcro. Então, e as letras móveis. Então, ela ainda não consegue... Isso aí ela ainda tá, né, assim, distante de conseguir escrever. Mas ela já consegue ler. E ela já consegue escrever. Não escrever com letra, assim, Então, eu vou impedir uma criança dessa de ir adiante? De jeito nenhum. Então, a gente vai botar os velcrozinhos e ela vai montar. E quem sabe depois, se ela não chegar... Vamos trabalhar essa parte motora. Mas se demorar mais um pouquinho, já compramos um tecladozinho com as letras grandes, porque ela também tem questão visual, com as letras maiorzinhas, porque ela vai teclar e, enfim, vai escrever e vai se comunicar. Então, assim, é o que você falou, né, Bá? Mas é importante a gente estar junto para poder ir percebendo as necessidades. Enquanto eu tô aqui te ouvindo, eu tô pensando sobre essa consistência diária, né? Isso que dá o resultado. Você falou dos 5Ds. Eu era recém-casada e eu ouvi você falar sobre isso, né? Essa dedicação é o que faz toda a diferença, né? Porque você pode até ter a disposição, mas a disposição um dia, de caju em caju, não vai dar resultado. Ou como você falou aí, né? Uma terapia ocupacional uma vez na semana, 50 minutos e somente... Essa terapia não vai fazer diferença, né, por uma criança. Por uma criança típica e muito mais uma criança que tem suas peculiaridades, né, de atenção, de tempo de concentração, até de imunidade, de saúde. Então, essa consistência, né, essa aplicação diária, como num jardim ali, né, colocando a água, cuidando da terra, adubando constantemente. É isso que está produzindo, né? Uma Mila tão alegre, tão inteligente. Eu acho que você deve escutar demais, né, Moniquinha? Essa menina é muito inteligente. Eu acho que você deve escutar isso tanto dos seus filhos. É uma figura, ela realmente ela é uma alegria, realmente, né? Ela é bem animada e ela fala pelos cotovelos, conversa muito. Canta o tempo inteiro, conversa muito. O que é uma das maiores dificuldades da pessoa com síndrome de Down. É falar, né? E conversar é uma das mais dificuldades. E Mila, assim... Geralmente não falam, não desenvolvem. Algumas, 50... um número alto, assim, tem apraxia, muita dificuldade na fala, né? Então, assim, se comunicam, mas de outras formas. E Mila, assim, ela ainda tá, claro, né? Aprendendo. Cada dia, às vezes, ela vem com as tiradas e a gente dá risada, né? Porque ela faz assim, umas frases engraçadas assim. E aí, mas é interessante. Uma outra coisa assim também que né, nesse aprendizado desse homeschooling para ela com síndrome de Down também, que recentemente também fiz um curso de Montessori, né? E aí também para
tô começando a aplicar, né, vida prática, são tarefas de vida prática com Simone. E aí, tudo isso para dar a Mila o máximo de oportunidades. Eu ouvi isso de um geneticista, o Dr. Zan, de que o que mudou na síndrome de Down de 50 anos atrás para cá, o que foi? Foi o cromossomo? Não. E hoje a gente vê pessoas com síndrome de Down muito mais inseridas, autônomas, chegam à faculdade mas aqui não era negado, além da parte de saúde, que também avançou muito, era negado oportunidades. Então, assim, é necessário. E eu peguei isso, sabe, assim, de que eu tenho que dar oportunidades à Mila. E eu creio que o homeschooling é a melhor oportunidade hoje para a Mila, do jeito como hoje Deus tem colocado. É a melhor oportunidade que eu posso dar a ela. Então, assim, eu não posso limitá-la, eu não tenho o direito de limitá-la. E assumir que ela vai ser de algum jeito que eu penso. Não, eu tenho que dar as mesmas oportunidades. E o que vai ser, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com os outros filhos, né? Então, mas eu tenho que dar oportunidades. Pensando nisso, né? De autonomia, de aprender a ler, para mim é uma grande autonomia. Eu sou bem encantada com a alfabetização, para falar a verdade, assim. Eu acho lindo a criança, uma pessoa aprender a ler. Então, por isso eu sou bem dedicada até mais do que com a questão matemática, que eu também gosto muito, mas é porque eu acho libertador uma pessoa aprender a ler. Então, assim, Mônica, concentro nisso. Você falou sobre dar oportunidades, né? E aí me fez pensar a importância da urgência da regulamentação, né? Que muitos homeschoolers, eles têm sido, sobre o argumento da socialização, eles têm sido colocados à margem de muitas oportunidades, né? Isso que a ANED luta, é importante a gente fortalecer esse movimento, essa causa, para que o mais rápido possível seja algo normal, né? O homeschooling seja um fato social normal na nossa sociedade. Como você falou, você não é contra a escola, né? A escola vai atender a muitas famílias, vai continuar sempre existindo, mas que as famílias possam ter a liberdade de personalizar a educação dos filhos, de oferecer essas oportunidades, né? Muitos homeschoolers querem participar de Olimpíadas de conhecimento, de atividades esportivas, e muitas vezes são colocados de fora, né? Então, realmente, você falando aí sobre a importância de oferecer oportunidades para uma filha com essa necessidade especial. Então, a gente está nesse contexto, né? Por isso que é tão bom esse papo aqui, importante, para, mais uma vez, a gente ver que é para muitos. As peculiaridades, as particularidades de famílias são milhares, né? Assim, cada família é única e tem uma história única e tem necessidades próprias, né? Então, a importância de se abrir a porta, assim, da liberdade educacional para que as famílias possam... Isso que você está fazendo por sua filha, né? Buscando o melhor para ela. Sim, muito legal. E esse tempo de Covid, você falou que vocês estão bem assim, protegendo a Mila, né? Isso. Isso. Assim, como a gente não sabia, né, o desenvolver, né, toda essa questão, e por conta dela ter tido, né, tantos episódios, ela disse, como eu falei, 5 vezes na UTI por conta de problemas respiratórios, né? Então a gente deixou ela bem isoladinha, né? Tem deixado ela bem isoladinha, assim. E assim, e até nessa época agora de Covid, assim, algumas mães de crianças, tanto crianças que não têm síndrome de Down, como principalmente as de síndrome de Down, preocupadas, né? Porque assim, ficam assim, poxa, vou voltar, deixar crianças menores, tipo de 4 anos, 5, principalmente, que ainda tem imunidade ainda se formando, ter que voltar para a escola, e muitas estão inseguras sobre voltar às aulas, né? Principalmente as de síndrome de Down, que muitas, 50% são cardiopatas. Mila não, mas muitas são. E aí o risco ainda é maior. Então, assim, a regulamentação ajudaria demais, né? Porque a mãe poderia ficar 6 meses, né? Deixar passar uns 6 meses, passar um ano, sei lá, o que ela julgasse, isso é importante.
e se ela quisesse estar com esse auxílio em casa, e muitas estão fazendo isso, né? Já estão fazendo isso. Mas a regulamentação tornaria isso ainda mais fácil, né? E uma possibilidade ainda mais rápida e fácil. E depois, se ela quisesse, ela retornaria a criança à escola, ao convívio, caso julgasse necessário, né? Então, assim, claro que não né? Isso daqui, homeschooling não é necessariamente ser pego de surpresa, isso não é homeschooling, que alguns também ficam apavorados. Ai, meu Deus, homeschooling é isso? É pegar a escola, mandar um monte de coisa e eu ter que ficar com o menino. Não, isso não é homeschooling. Né? Assim, isso é uma coisa emergencial que tá, né, se dando um jeito para se cumprir um currículo. Acidental, né? Não tô falando disso. Eu tô falando assim, mães que gostariam de conscientemente fazer essa opção, né? E é como você falou, a importância dessa regulamentação, né, Bá? É importante. Moniquinha, faltam ainda 10 minutos para o nosso papo terminar. Se você quiser fazer alguma consideração final que você pensou em falar e esqueceu, ficou por aí, fala pra gente. Eu queria dizer assim que assim, é possível, sabe? Assim, é possível, se você, mesmo que você não tenha formação, às vezes a gente é muito, fica limitado por uma formação acadêmica de ser isso. Então, esses profissionais podem ser seus consultores, podem te ajudar. É possível, sim, ensinar crianças em casa, sejam elas típicas, sejam elas com alguma necessidade especial, né? Eu tenho visto isso. Tenho exemplos também, né? A gente tem outros exemplos de pessoas que já estão mais à frente e que é completamente possível. A questão da socialização é algo que tem que ser observado realmente, assim, principalmente, né, na criança com síndrome de Down, a questão da inclusão, e isso pode ser suprido com esses COPs, né, ou em outros ambientes também, né, natação e, enfim, outras formas. Mas, assim, o importante é isso, assim, é a decisão, né, a convicção de achar o que você acha importante para o seu filho, porque, assim, eu acho que a criança ela tem que aprender. Se ela estiver indo só para constar, eu não acho que eu não vou estar dando isso, para mim não é muito válido, sabe? Eu quero capacitar a Mila para que ela possa seguir a vida dela da forma mais autônoma possível e desenvolver o máximo que der. Então, e eu creio que sim, em casa é possível fazer isso. Eu creio que Deus nos capacita, né? Que temos essa capacitação dada às mães, né? Principalmente. E os pais também, mas assim, verdade, por Deus, né? E é isso. Eu quero, assim, gostar de animar, né? Tanto mães que têm crianças e que estão pensando, crianças com necessidades que ficam, eu acho que ficaria melhor em casa, será que consigo? Eu quero animar, que sim, é possível. E se eu puder ajudar em algo também, estou disposta. E é possível. E também as mães que às vezes a criança não tem nenhuma necessidade, mas que tem também isso no coração, sabe? Assim, se você tem isso, é viver ou não viver, porque vai passar. Só pode escolher agora, né? Ou então você pode ficar também o resto da vida achando que tinha sido melhor. Então, assim, eu quero, assim, a experiência que eu tive é muito boa, tanto com os meninos, os menores. Eu tenho filhos adolescentes maravilhosos, para glórias a Deus, nenhuma glória para mim, assim, tipo, nada. Mas, assim, focados, obedientes, responsáveis, com aqueles valores que julgávamos tão importante lá no iniciozinho. Hoje a gente já colhe os frutos e isso é muito bom, né? E creio que também será assim com Mila. Isso mesmo. Oi, Bá! Tudo bem? Esse é o pai da Mila. Olá, sou o André. Passando por aqui para dizer que sou fã dessa esposa e mãe, da dedicação dela aos nossos filhos. E para dizer que toda essa experiência com Mila tem nos lembrado uma verdade muito importante. Todos os filhos são únicos. Todos os filhos são especiais. Todos os filhos têm habilidades e todos os filhos têm possíveis deficiências.
E nada melhor do que um pai e uma mãe perto para identificar as virtudes e fortalecer e perceber as deficiências e ajudar, tá? Então, estamos aqui. Deixa eu apresentar a vocês, Luca. Que legal! E aí? E aí, bem-vindo, que bom! Olá! Eu sou a Liz, professora de balé. Eu sou Mila. Oi, eu sou Mila. Oi, Mila! Olá. Oi, eu sou Mila. Tchau. Tchau. Oi, Mila! Parece pai. Que legal! Oi, Nossa, muito Parece bom! da Maladaia. Olha seu pai. Tchau, galera. Tchau, galera. Mila, Faz o obrigada por você ter Faz o vindo. coração. Você é linda. Mila, muito legal. Estou emocionada aqui, muito feliz. Gratidão a Deus por esse papo. Vocês são como um farol aí na Bahia. A Bahia tem 3 faróis. Tem um farol de Itapuã, um farol da Barra e tem a família Barros. Glória a Deus. Tem muitas luzes aí, mas assim, que bom. Hoje vocês foram aqui um farol para nós. Muito obrigada, Moniquinha. Quem quiser continuar dialogando com a Mônica, perguntando essas ideias e inspiração, essa prática dela, pode entrar no Doce Olhar de Mila. A Mônica pode responder lá a vocês. E eu quero indicar para quem é novo nesse universo do homeschooling, não faz ideia, tá começando a ouvir, vai começar agora uma live, se você tiver tempo, vai começar agora uma live com a Pamela Aruma e a Glaucia Mizuki, dicas de homeschooling, e aí vocês podem lá conferir essa live que vai ser exatamente sobre apresentar o homeschooling para quem não tem ideia ainda e está curioso. Então, Moniquinha, obrigada. Espero que a gente possa conversar mais vezes aí, você falar sobre os outros filhos, que eu admiro tanto, o seu zelo, a sua educação para eles também. Eu creio que você mostrou hoje que é possível, né? Que, como o André colocou aí, a Mila é uma filha única e todos os filhos são únicos, né? E muito obrigada. É isso. Obrigada, Bá. Obrigada por me convidar para compartilhar. Obrigado, pessoal, que esteve ouvindo. Espero que tenha sido útil e animador. Com certeza. certeza. Seguir na nossa missão aí, de mães educadoras. Isso mesmo. Vamos prosseguir. Vamos lá. Obrigada. Tchau, tchau, então. Tchau. Fica mais.